Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, engenheiro eletricista, com especialização em eletrônica. Eu sou ufólogo, sou pesquisador bíblico e hoje eu vou dar continuidade a uma série de programas que eu tenho comentado anteriormente sobre a palavra céu, sobre a palavra inferno, sobre serpentes. A última palestra foi a respeito de serpentes. E hoje eu vou dar continuidade a este trecho, mas com um ângulo de vista um pouco diferente. Então, vamos lá. Olhe, a figura do dragão, conhecida no Japão como Nihon no Ryu, não sei se a pronúncia está correta, ou somente Ryu, é uma das 4 criaturas divinas da mitologia e representa a sabedoria. Olhem bem, representa a sabedoria. Bom, a sua aparência é uma junção de animais, entre eles serpente, crocodilo, salamandra e gato. Eu não sei por que colocaram aqui a palavra gato, porque serpente, crocodilo, salamandra até que tem uma relação. Gato, eu não sei, mas é esse que está escrito nos termos. Bom, mas nem todas as representações são apenas das virtudes dos dragões. Em algumas culturas, eles podem ser retratados como criaturas selvagens e extremamente perigosas. Bom, os dragões japoneses geralmente são seres aquáticos, que possuem a capacidade de se transformarem em outros seres, inclusive em seres humanos. Eles podem sair da água, se transformarem num ser humano e ficar entre nós. Bom, na Bíblia há diferentes traduções para a palavra serpente, sendo que em algumas traduções no mesmo trecho, no mesmo parágrafo, algumas Bíblias dizem serpente, outras dizem crocodilo, ou ainda outras dizem dragão, como nós vimos no programa anterior. Bom, Adão e Eva foram colocados no paraíso. Eles foram colocados num aquário, onde eram mantidos por Deus. Por que eu digo aquário? Que o paraíso seria um aquário? Porque o paraíso era um lugar onde eles estavam protegidos, entre aspas, de tudo. Onde eles eram senhores de tudo. Bom, e Deus disse a eles que poderiam comer de todas as árvores, porém da árvore que está no meio do paraíso, a árvore de conhecimento do bem e do mal, não poderiam comer. Isso está em Gênesis 2, de 15 a 17. E diz em Gênesis: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podereis comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento. Aqui há uma diferença de tradução entre as Bíblias. Na Bíblia 1, ao invés de colocar árvore do conhecimento, menciona árvore da ciência. Continuando, do bem e do mal. Não devereis comer, porque no dia em que o fizerdes, serás condenado a morrer. Esse termo condenado a morrer, será que pode dizer em que, enquanto Adão e Eva estavam no paraíso, não iriam morrer? Iriam viver para sempre? Só depois de sair do paraíso é que iriam participar da morte. Bom, vamos dar continuidade aqui aos textos. Porém, quando Deus disse a isto a Adão e Eva, Deus não disse nada a respeito da árvore da vida.
E em Gênesis 2:9, nós temos: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e saborosas ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Novamente, na Bíblia 1, ele troca a tradução de árvore do conhecimento para árvore da ciência. Ou seja, Deus plantou duas árvores importantes no paraíso. Uma, a árvore do conhecimento, e a outra, a árvore da vida eterna. O que significa isto? Significa que se alguém comer da árvore da vida eterna, vai viver eternamente? Agora, uma brincadeira, não me levem a sério. Será que essa árvore ainda existe lá no paraíso? Na região que foi denominada como região do paraíso? Será que esta árvore da vida eterna ainda está lá, aguardando que alguém coma dela para então viver eternamente? Bom, terminada a brincadeira, vamos dar continuidade à palestra de hoje. Bom, Eva foi seduzida pela serpente, em Gênesis 3, de 1 a 5, para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu a Adão do fruto da mesma árvore. Bom, vamos ver o que está escrito em Gênesis 3, de 1 a 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Eu não sei por que, nesse caso, ela é denominada como animal selvagem, se era astuto. Mas vamos dar continuidade. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Não foi exatamente isso que Deus disse a Adão, que do contrário morrereis. Mas Deus disse em Gênesis 2, 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer, porque no dia em que fizeres, serás condenado a morrer, e não certamente morrereis. Mas vamos dar continuidade, então, a esta leitura. Bom, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente, então, replicou à mulher: De modo algum morrereis. É que Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Olha, neste ponto, então, a serpente diz a Eva que ela não vai morrer, que nem ela e nem Adão vão morrer, mas que eles vão ter, então, um conhecimento. O próprio nome da árvore já era árvore do conhecimento. Portanto, quem comesse deste fruto ia ter o conhecimento. Bom, Eva deu a Adão do fruto da mesma árvore. E após Adão e Eva comerem do fruto, Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Olhem bem, se tornou como um de nós.
Deus, nesse momento, estava conversando com alguém e dizendo a esse alguém: o homem agora tem o conhecimento e é como um de nós. Isso está escrito em Gênesis 3:22. Vamos ler a íntegra o que está escrito. E o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não vá agora estender a mão também à árvore da vida, para comer dela e viver para si. Vejam que neste momento, Deus tinha a preocupação em que, além do homem ter o conhecimento, também poderia comer da árvore da vida eterna, já que ele já tinha o conhecimento, e como nós viver para sempre. Olhe bem, essas palavras de Deus vêm, de certa forma, de encontro ao que disse a serpente em Gênesis 31:5, que é que Deus sabe, no dia em que comerdes, em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Eu vou excluir aqui o termo sereis como deuses, porque em muitos lugares já se dizem que nós somos deuses, porque nós temos Deus dentro de nós. Mas vamos nos ater apenas ao conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente disse a Eva que não iriam morrer, mas que Deus sabe que iriam ser conhecedores do bem e do mal. Então, de certa forma, a serpente sabia o que estava dizendo. Porque Deus mesmo, após Adão e Eva comerem do fruto, conforme está em Gênesis 3:22, diz: E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Bom, até agora a coisa está confusa. Deus proibiu que comessem da árvore do conhecimento, não comentou nada a respeito da árvore da vida eterna, e a partir de que Adão e Eva, através da serpente, comeram da árvore do conhecimento, Deus ficou preocupado. Não vão agora comer também da árvore da vida eterna. Isso está, então, em Gênesis 3:22, como nós vimos agora há pouquinho. Em Gênesis 3:22 está: não vá agora estender a mão também à árvore da vida, para comer dela e viver para sempre. Olha, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o Senhor colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, para que Adão e Eva não comessem dela e vivessem para sempre. Então, nós temos em Gênesis 3:23, e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não vá agora estender a mão à árvore da vida, para comer dela e viver para sempre. O que significa isto? Significa que os querubins que estavam guardando o, o paraíso não era apenas para que Adão e Eva não retornassem ao paraíso de uma forma qualquer, para pegar alguma coisa, para dela. Não. Além de impedir o retorno de Adão e Eva ao paraíso, era a função dos querubins impedir que Adão e Eva comessem da árvore da vida eterna. E como nós, Deus disse, vivam para sempre. Agora eu faço uma pergunta para que cada um
faça a si esta pergunta. Eva pecou ao comer da árvore proibida? Ou ela nos salvou da ignorância eterna, nos trazendo o conhecimento? É claro que nós somos tirados do aquário. É claro que nós somos tirados do paraíso para viver sob nossos próprios pés. Em meu ponto de vista, não, Eva não pecou. Ela nos trouxe o conhecimento. E sem ela, como eu disse agora há pouco, estaríamos no aquário. Eu creio que ela não pecou. Ela nos salvou. Ok? Agora, uma segunda pergunta, também para que cada um faça a si mesmo essa pergunta. E a serpente? Ela nos enganou ou nos libertou? Porque conforme nós vimos acima, o que a serpente disse a Eva era o que Deus disse após a Eva e Adão e Eva terem comido da árvore da árvore proibida, a árvore do conhecimento. Então, a serpente já sabia que se Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento, teriam o conhecimento. Portanto, ela nos enganou ou nos libertou? Quando eu digo ela, digo a serpente. Olhem bem, mais uma vez, em meu ponto de vista, ela nos libertou da falta de conhecimento. Ela nos trouxe o conhecimento. Portanto, como resultado, em meu ponto de vista, tanto Eva quanto a serpente nos trouxeram o conhecimento, nos retirando do aquário, que é o paraíso, e passamos a viver por nossos próprios pés. Muitas pessoas, religiosas, de direita, de esquerda, seja o que aconteça, vão questionar o que eu estou dizendo. Vou dizer que o pecado veio de Eva, que a serpente trouxe o pecado para nós. Mas, olhem, analisem bem. A pessoa nós vivendo até hoje naquele aquário. Eu não digo que não seria bom, que nós teríamos Deus observando a nós e fazendo tudo por nós, não deixando que ninguém nos perturbasse. Mas espera aí, nós estaríamos vivendo pelos nossos próprios pés ou estaríamos como um passarinho numa gaiola, sendo alimentados, vivendo, não sei se morrendo, estaríamos ali simplesmente inertes. E hoje, independente de nós sermos bons ou não bons, nós estamos aqui. O que eu quis dizer que nós sermos bons ou não bons? Em meu conceito, 90% das pessoas na Terra são boas. E por volta, então, dos 10%, pessoas não boas. O que acontece quando nós vemos tanta maldade é que esses 10% fazem de tudo para ser maus, ou para ser não bons. E os 90% ficam lá quietinhos, no seu lugar, não fazendo quase nada. Há muitos que já fazem, talvez mais do que 10% daqueles 90%, já façam alguma coisa. Eu acredito nisso. Tanto que estão trabalhando para que nós evoluamos. Bom, acho que isso, então, encerra a minha palestra de hoje, em que eu quis trazer essa informação, trazer esse conteúdo no que diz, em primeiro lugar, Eva. Pecou ou não? Em meu conceito, não. Nós somos senhores e senhoras que vão ter que responder isso para si mesmos e para si mesmos. E como segunda pergunta é, a serpente criou o pecado ou nos libertou da falta de conhecimento? No meu ponto de vista, tanto ela quanto Eva nos libertaram. Isso vai dar um pouco de polêmica. Porém, esta é a minha opinião.
E eu digo mais o seguinte: não acreditem em mim. Pesquisem, vão buscar a verdade onde quer que ela esteja. E, normalmente, a verdade está na própria Bíblia. Basta ler. Eu recomendo a leitura da Bíblia. Não como um livro sagrado. Olha mais uma frase polêmica. Eu leio a Bíblia como um livro, sem tendências nem de direita, nem de esquerda. O que eu quero dizer, sem tendências nem de direita e nem de esquerda? Não sou aquela pessoa que acredita piamente em tudo que está escrito na Bíblia, e não sou aquela pessoa que não acredita em nada do que está escrito na Bíblia. Pois, na Bíblia há palavras de homens e palavras de Deus. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.